Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas para você que acabou de descobrir a sua deficiência visual. Eu sei que descobrir uma deficiência não é nada fácil, parece que o nosso mundo cai, né, naquele momento que o médico fala o diagnóstico para você, seja você mãe, seja você a pessoa que descobriu já adulta, né, na fase adulta, a sua deficiência. Eu sei que o seu mundo cai de ponta cabeça, porque tudo que você sabia sobre você agora mudou. Porque, por exemplo, eu, quando era criança, eu imaginava que todo mundo enxergava como eu enxergava. Só que depois, ao longo do tempo que eu fui crescendo, foi que eu fui tendo noção que não, que eu tinha uma deficiência visual. E ter essa noção, ao mesmo tempo que é bom, porque você tem noção, beleza, eu sou assim porque eu tenho uma deficiência visual, você vai começar a estudar, a pesquisar, a entender melhor sobre essa deficiência e a entender por que você faz determinadas coisas ou por que você não consegue fazer determinadas coisas, mas ao mesmo tempo é muito difícil receber esse diagnóstico, né? Então, nesse vídeo eu vou te dar aqui algumas dicas e espero que esse vídeo te ajude muito. E se você conhece alguém que acabou de descobrir a deficiência visual, se você conhece alguma mãe que acabou de descobrir a deficiência visual do filho dela, encaminhe esse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ruana. Aqui nesse canal eu falo sobre a minha deficiência visual, que é a baixa visão. Eu tenho ela desde que eu me entendo por gente, ou seja, já são aí 27 anos convivendo com essa deficiência. E aqui no canal eu compartilho com vocês as coisas que eu aprendi ao longo desse tempo sobre essa deficiência. Caso você tenha alguma dúvida, alguma ideia de vídeo que você quer que eu grave aqui no canal, utiliza o campo dos comentários que eu vou amar gravar o vídeo que você quer ver aqui no canal, tá bom? Eu vou estar deixando aqui no box de descrição um link de uma playlist onde eu falo só sobre esse assunto de baixa visão, porque teve um tempo aqui no meu canal que eu falava muito mais sobre livros, né? E agora eu tô focando mais na baixa visão. Então tem uma playlist onde eu falo só sobre isso, para que você possa maratonar depois de assistir a esse vídeo. Eu também vou estar deixando meu link de afiliados à Amazon. Comprando qualquer coisa na Amazon com esse link, você não tira nada mais do seu bolso e você me ajuda com uma pequena comissão. Esse link de afiliado da Amazon vai estar tanto no box de descrição como no primeiro comentário fixado. Mas agora bora pro vídeo. Eu fiz até um café para gravar esse vídeo com vocês, que agora são mais ou menos acho que é 8h30 da manhã. Acabei de acordar, tomei café da manhã. Só que como é que diz? Uma xícara de café não foi suficiente. Aí eu fiz outra xícara para gravar os vídeos que eu tenho para gravar hoje. Primeira dica, permita-se sentir. Eu sei que quando essa notícia chegar até você, você vai se sentir triste, você vai se sentir muito para baixo, a sua autoestima vai diminuir, você vai se sentir uma pessoa incapaz porque você descobriu essa deficiência. Muitas vezes você vai ficar se perguntando, meu Deus, por que eu, né? Então assim, permita-se sentir. Isso é muito importante para que você possa passar por todas as fases do luto, né? Que basicamente quando você descobre uma deficiência, você entra em um processo de luto, porque você perdeu a pessoa que você era antes para ganhar uma pessoa que tem uma deficiência visual, entende? Então, querendo ou não, é uma perda, né? Da pessoa que você era para a pessoa que você é agora que descobriu a deficiência. Então você vai passar pelo processo de luto. Esse medo, essa raiva que você está sentindo é super normal. E eu indico para vocês que você faça terapia nesse momento. A terapia vai te ajudar muito a lidar melhor com esses sentimentos, a lidar melhor com esses pensamentos. E se você já tiver um pouquinho melhor, já tem um tempo que você descobriu, né? Uma coisa que me ajudou muito foi contar para as pessoas sobre essa deficiência, né? Eu sei que se você descobriu agora nesse momento, você não quer contar para ninguém. Isso é super normal, isso é super entendível. Então, quando você chegar numa fase que você já consegue falar para alguém, conta para alguém que você confia sobre essa deficiência. Talvez essa pessoa vai te ouvir, vai te ajudar. Então, essa rede de apoio, nesse momento que você descobre a deficiência, ela é muito importante e muito válida para que a gente consiga realmente criar uma base boa para lidar com o que vai vir mais para frente, né? Porque esse aí é só o início, né? A descoberta é só o início. E depois que você passa, você vai passar por um processo bem grande, assim, do luto, né? Até a fase da aceitação é um processo muito longo. Tem gente que é rápido, no instante aceita. E tem gente que demora muito para aceitar a deficiência, para passar por essa fase, né? Então, por muito tempo a gente vai estar com raiva, muito tempo a gente vai estar com medo, a gente vai estar com vergonha. Então,
A minha dica é: permita-se sentir, sinta as emoções que vão estar dentro de você nesse momento e procure se entender melhor você como pessoa, como ser humano. Depois que você já começou a se entender, a se aceitar, né, a se acolher um pouco mais, uma coisa muito importante que aqui já entra na segunda dica é: busque informações confiáveis. O que eu estou querendo dizer com isso? É muito importante que a gente conheça o que a gente tem, que a gente saiba qual é realmente a deficiência que a gente tem, o que causou essa deficiência, quais são as principais dificuldades que as pessoas que têm essa deficiência têm, quais são os maiores medos, frustrações, desejos, anseios, enfim. É muito importante a gente conhecer realmente, né, como que é ter essa deficiência. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade gigantesca de ler livros normal, eu tenho que usar a lupa. E por muito tempo eu achei que eu era normal, até o momento em que eu conheci outras pessoas com baixa visão e vi que isso era normal na nossa comunidade, no nosso universo de pessoas com baixa visão, porque normalmente a gente não consegue ler sem uma lupa, né? A gente tem que ter o auxílio de uma lupa para ler. Por exemplo, eu tenho dificuldade para pegar ônibus porque eu não consigo ler o letreiro. Depois que eu conheci outras pessoas com baixa visão, eu vi que isso é super normal, super comum. A maioria das pessoas que têm baixa visão também tem essa dificuldade. Então, além de você estudar um pouco sobre esse assunto, você entender um pouco da parte técnica, de entender o que causou a sua deficiência, de onde veio e tudo mais, também indico que você procure pessoas com a mesma deficiência que você na internet. Hoje em dia a internet está aí e é uma grande via de comunicação para conhecer outras pessoas. Inclusive foi através da internet que eu conheci várias pessoas com baixa visão que eu conheço hoje. Eu confesso para vocês que antes de gravar conteúdo para a internet eu não conhecia pessoas com deficiência. Eu nasci em uma cidade de mais ou menos 3.000 pessoas, uma cidade muito pequena, e lá só tinha eu com essa deficiência. Então eu achava que eu era o erro, né? Até eu começar a gravar conteúdo para a internet falando sobre essa deficiência e começar a conhecer outras pessoas com a mesma deficiência que eu e ver que os mesmos desafios, as mesmas dificuldades que eu passo no meu dia a dia, aquela pessoa também passa. Então, querendo ou não, isso traz um senso de coletividade, um senso de comunidade. Então, é muito importante que você estude, que você pesquise e que você procure pessoas na internet que têm a mesma deficiência que você, para você não se sentir sozinha no mundo, porque você não está sozinha. A gente é mais de 6 milhões de pessoas no Brasil só com baixa visão, tá bom? É óbvio que é diverso, né? Tem várias causas e tudo mais, mas é baixa visão. Então, espero que isso te acolha e que você possa colocar essa dica em prática. Terceira dica: conheça os seus direitos. Por que é importante? Gente, a gente como pessoa com deficiência visual, a gente tem vários direitos que são previstos na lei, né? E a gente, por exemplo, tem direito a ter uma prova ampliada na escola. Então, se você não sabe dos seus direitos e um professor não quer te entregar uma prova ampliada para você, você simplesmente vai ser obrigada a aceitar aquilo porque você não conhece que é um direito seu. Mas a partir do momento que você conhece o seu direito, meu amor, você se torna outra pessoa. Porque você fala: é um direito meu, está na legislação tal. Você acha que ele vai querer combater com isso? Não vai. Então, assim, é muito importante que você conheça o seu direito. Não para ser uma pessoa prepotente, arrogante, não é isso. Mas simplesmente para exigir o que você tem direito. Você tem direito de uma fila preferencial, né? Se você quiser usar. Você tem direito de meia entrada em cinemas, shows, teatros, eventos. Você tem direito a um tempo adicional na hora de fazer a prova. Você tem direito, por exemplo, de uma prova em um tamanho maior. Você tem direito de um ledor e outros inúmeros direitos que eu não lembrei aqui agora para citar para vocês. Então, é muito importante. Conheçam os direitos de vocês e se munam de conhecimento, porque infelizmente, a gente vive em uma sociedade que acha que as pessoas com deficiência são bobinhas, que as pessoas com deficiência não sabem de nada e elas querem simplesmente colocar a gente para trás. Só que quando a gente mostra que a gente tem conhecimento, que a gente tem embasamento, que a gente sabe do nosso direito, que a gente sabe de muita coisa, é difícil que eles colocarem a gente para trás. Então, conheça os seus direitos e isso é muito importante, vai te ajudar muito nesse processo. E você vai ver que com esse direito você vai conseguir fazer inúmeras coisas, porque às vezes esses direitos vão te ajudar. Por exemplo, você está em uma sala de aula,
prova tamanho 12. As outras pessoas vão conseguir fazer tranquilamente, você não vai. Talvez você consiga até ler ali forçando o seu olho, mas você vai demorar muito para conseguir fazer aquela prova. E aí logo você vai achar que você é incapaz, que você é burra, que você é isso, que você é aquilo, quando na verdade não é isso. Você só precisava de uma prova ampliada. Então, o direito, ele veio para colocar a gente em pé de igualdade com as outras pessoas. E conhecer eles torna a gente muito mais capaz e com capacidade de exigir as nossas coisas, né? Então, uma dica para você, conheça os seus direitos, que vai melhorar muito a sua vida. Quarta dica que eu anotei aqui e que na verdade eu já até citei um pouco, acho que foi na segunda dica, é conecte com pessoas que tenham a mesma deficiência que você. Por quê? É como eu falei para você, quando você conhece outras pessoas ou um grupo de pessoas que têm a mesma deficiência que você vai ver que você não é um peixe fora d'água, que você é sim uma pessoa que tem deficiência, que tem limitações, mas que você faz parte de um grupo, que você faz parte daquela família. Então, hoje em dia, existem muitos grupos de WhatsApp, Facebook, que você pode estar entrando. Eu, particularmente, não sou muito fã de grupo, porque eu não tenho muita paciência, nem muito tempo para estar ali interagindo. Mas, por exemplo, nas minhas redes sociais, as pessoas me mandam mensagem, direct, né? Direct, e eu respondo, então é dessa forma que eu consigo ajudar. Mas em grupo, realmente, eu sou péssima com grupo, porque eu não tenho tempo de estar ali lendo as mensagens ou de estar ali conversando. Mas se você tá no início, eu já participei muito de grupos no início, tá? Hoje em dia eu não tenho mais muito tempo. Então é muito importante para você conhecer outras pessoas, para você fazer novas amizades e para você simplesmente se sentir não sozinha, para você sentir que, poxa, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa limitação, mas as outras pessoas também têm. Então tá tudo bem ter essa dificuldade, tá tudo bem ter essa limitação. Uma pausa pro café, que a garganta tava ficando seca. Então, isso traz um certo acolhimento pra gente, né, que tá ali nessa fase descobrindo a deficiência. E outra coisa muito legal também de conhecer outras pessoas é que você aprende muitas dicas de acessibilidade, muitas dicas do dia a dia, dicas práticas que aquela pessoa ela já conhece. Digamos que você falou comigo, né, me pediu algumas dicas, você acabou de descobrir a sua deficiência. Eu descobri a minha deficiência quando eu era criança, então tem muito tempo que eu já venho adaptando as coisas, que eu já venho aprendendo a viver com essa deficiência. Então eu posso te passar várias dicas de acessibilidade, dicas de dia a dia, de como adaptar a sua casa. Então assim, essa questão de você conhecer outras pessoas, além do apoio emocional, é também para você buscar hack, né? Para você aprender a se adaptar nessa nova fase que você está. Então, isso vai te ajudar muito, essa dica é muito importante e muito valiosa. Dica número 5. Aprenda novas formas de fazer as coisas. Querendo ou não, quando a gente descobre uma deficiência, a gente fica vendo o mundo de uma forma diferente. E a gente acaba aprendendo a adaptar as coisas de acordo com o que a gente enxerga. Porque, de fato, realmente a gente vai precisar adaptar. Então, por exemplo, hoje em dia existem muitas tecnologias assistivas, existe a tecnologia em si que está aí, que é uma aliada muito grande da gente. Então, você aprender a adaptar as coisas do seu jeito é algo muito importante, porque por mais que, por exemplo, eu traga aqui uma adaptação que eu fiz na minha casa, que pra mim é maravilhoso, pra você pode ser que não. Por mais que a gente tenha a mesma baixa visão, né? Que é o olho do ser humano, ele é único e cada pessoa enxerga de uma forma diferente. Então, logo, talvez as dicas que eu trago aqui, uma ou outra vai servir para você, mas tem uma ou outra que não vai. Então, você fazer testes, você aprender a se conhecer, você aprender a adaptar a sua casa, adaptar a sua forma de andar, adaptar o seu jeito de ler, adaptar tudo, né? É muito importante. Então, aqui tem um vídeo, inclusive, onde eu mostro para vocês como adaptar a casa para pessoas com baixa visão. Eu vou deixar ele aqui nos cards para que você possa assistir também. Quem sabe alguns insights ali que você pode colocar, né, na sua própria casa e que possa trazer resultados para você, tá bom? Sexta dica, não tenha vergonha de pedir ajuda. Eu sei que quando a gente descobre uma deficiência, a gente fica muito no casulo e a gente não quer contar para ninguém. Isso é super normal e isso faz parte do luto mesmo, do que a gente tá passando. Mas querendo ou não,
para uma coisa ou outra, a gente vai precisar pedir ajuda. Então, por exemplo, muitas vezes quando eu vou atravessar em uma rua, que é uma rua de duas vias, né? Tem carro vindo e carro indo, digamos assim. Essas vias para mim são bem difíceis, principalmente se não tiver semáforo. Então, nesse momento, eu vou pedir ajuda. Quando eu estou no banco, por exemplo, e eu não consigo ler a senha que sai na tela, eu peço para a pessoa que está do meu lado me falar. Então, pedir ajuda não vai fazer você menos capaz, né? Muitas vezes a gente não quer pedir ajuda porque a gente fica, nossa, eu vou ficar o tempo inteiro dependendo das pessoas. Não, não é assim. É só uma pequena ajuda, não é a ajuda 100%. Por exemplo, você foi da sua casa até o correio. Chegando lá no correio, o rapaz te deu a senha, você não consegue ver, você pede ajuda. Olha o tanto de coisa que você fez. Você saiu da sua casa sozinho e foi até lá. Chegando lá que você pediu ajuda. Então, assim, foi só uma pequena parte. Não foi tudo. E pedir ajuda não faz de você menos capaz, não faz de você menos deficiente, não faz de você menos pessoa. Pedir ajuda, até pessoas que não têm deficiência pedem ajuda. Por que a gente vai criar essa casca grossa e não pedir, né? Então, quando você precisar, quando você vê que você está passando por uma situação que você não consegue lidar sozinha e você vê que é necessário pedir ajuda, peça ajuda. Não tenha vergonha. E eu tenho certeza que quando você passar dessa barreira de ter a vergonha de pedir ajuda para ter a coragem, né, digamos assim, de pedir ajuda, você vai ver que sua vida vai ser muito melhor, porque você não vai fazer muito esforço para fazer uma coisa que você está vendo que você não consegue. Então, quando não consegue, peça ajuda. E a maioria das pessoas, gente, 98%, vamos dizer assim, ajudam muita gente. Sempre tem aquele grupinho, né, que não vai ajudar, mas tudo bem, a maioria ajuda. Então, não tenha vergonha, peça ajuda, que vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Sétima dica, adapte o ambiente. Por quê? Descobrir a deficiência não é fácil, né? E quando você descobre, parece que você abre um leque assim na sua mente, você começa a ver, poxa, por isso que eu não consigo ver isso, poxa, por isso que eu não consigo fazer aquilo, né? E a gente vai aprendendo a viver com essa deficiência ao longo do dia a dia, né? Nossa, gente, aqui tá um calor. Aí eu tô colocando o cabelo pra frente, só um parêntese aqui, enfim. E aí você vai aprendendo no seu dia a dia, você mesmo vai vendo o que funciona para você e o que não funciona. Por exemplo, quando eu estava na aula prática no laboratório, eu trabalhava com leite, né? A minha pesquisa toda foi com leite. E não sei se vocês sabem, mas a vidraria do laboratório, eu vou pegar aqui, é um exemplo, tá? Que veio aqui na minha mente. A vidraria do laboratório, digamos que é esse frasco de vidro aqui, transparente, e aqui tem as marcações dos volumes. Só que essas marcações normalmente é branco, né? Pelo menos as vidrarias que eu trabalhava. E o leite é o que? Branco. Branco no branco, para quem tem baixa visão, vai enxergar? Não vai. E aí, como que eu fazia? Eu já sabia o que eu queria medir, né? Qual era a quantidade, antes de colocar o leite, porque antes de colocar o leite eu conseguia ver as marcações, eu não conseguia quando colocava o leite. Então, antes de colocar o leite, eu ia lá com o pincel, marcava onde eu queria. E aí, dessa forma, eu conseguia. Então, muita coisa na minha vida eu fui adaptando. Isso a gente vai adquirindo principalmente com a experiência, né? No início, nem tanto a gente tem essa experiência. Então, por isso que é importante ter ajuda, né, de pessoas com baixa visão para te dar dicas, para dizer, ó, isso funcionou para mim, talvez funcione para você. Faz um teste, né? Então, no início a gente não tem muito essa noção do que funciona, do que não funciona. Mas depois do tempo, de tanta pedrada, de tanta calejada que a gente já tá, a gente aprende a adaptar as coisas sozinha. Então, adapte o ambiente que você mora, o ambiente que você vive, né? O ambiente que você frequenta, por exemplo, uma escola, uma faculdade, o trabalho. Então, adapte o seu ambiente. Isso é muito importante, vai melhorar muito a tua qualidade de vida. Por último, gente, mantenha seus sonhos vivos. Eu quis colocar isso aqui porque muitas vezes quando a gente descobre o diagnóstico de uma deficiência, a gente quer deixar os nossos sonhos que a gente tinha tudo para trás. A gente simplesmente, ai meu Deus, então não tenho mais o que fazer, eu vou ficar só aqui, não vou fazer mais nada da minha vida, não adianta mais sonhar. Mas, gente, você vai continuar vivendo. Você enxergando ou você não enxergando, você com a baixa visão ou sem a baixa visão, você vai continuar vivendo. E se você não realizar os seus sonhos, você vai se tornar uma pessoa frustrada.
Porque além da deficiência, você vai ter a frustração de não conseguir realizar o seu sonho. Então, se você tem um sonho de fazer uma faculdade, vai fazer a faculdade. Vai ser difícil? Vai. Eu não vou dizer para você que vai ser fácil. Não vai ser. Tá? E na verdade a faculdade ela é difícil para todas as pessoas, não é só para quem tem baixa visão. A gente tem um agravante maior por conta da nossa visão e tá tudo bem, faz parte, mas a gente aprende a adaptar, a gente aprende a pedir ajuda e a gente aprende que a gente dá conta, né? Então, se você tem um sonho de fazer faculdade, vai lá e faz. Se você tem um sonho de ser mãe, seja, não deixe a deficiência tirar o sonho de você, sabe? Não faça isso, porque você vai adquirir uma frustração muito maior na sua vida, né? Aí você vai ter o peso da deficiência, da frustração de ter uma deficiência e o peso de não ter ido atrás dos seus sonhos porque você tinha medo por conta da sua deficiência, sabe? A deficiência é só uma pequena parte da sua vida. Então, se você tem um sonho de alguma coisa, vai lá e faz. Vai ser desafiador, vai ser desafiador. Vai ser difícil, vai. Eu não vou dizer pra você romantizar aqui que vai ser tudo lindo, mil maravilhas, porque não vai ser. Porque a vida ela é difícil para todo mundo, não só para quem tem deficiência visual, mas para qualquer pessoa a vida é difícil e é desafiadora. Né? Ninguém disse que a vida seria fácil, a gente veio para cá, a gente nem tem manual de instrução, a gente nem sabe o dia de amanhã. Então assim, vai ser difícil, vai ser desafiador, mas nunca deixe os seus sonhos por conta de uma deficiência, nunca deixe os seus sonhos por conta de uma pessoa, por conta de qualquer coisa que aconteça na sua vida, nunca deixe de sonhar. Nunca deixe de correr atrás daquilo que você sempre quis, tá? Porque eu sei que você consegue, eu sei que você dá conta. Por mais que seja difícil, por mais que seja desafiador, você pensar, nossa, eu vou fazer faculdade com baixa visão, como é que vai ser? Né? Eu, por exemplo, tinha um sonho de viajar sozinha. E chegou um momento que eu tinha condição financeira e eu simplesmente fui, né? Fui viajar sozinha. E essa viagem foi assim maravilhosa. Eu tinha muitos medos. Eu achei que eu ia passar fome, que eu não ia conseguir ir no restaurante, eu não ia conseguir pagar a conta, não ia conseguir fazer nada por conta da baixa visão. Para você ver os medos que tinha na minha cabeça antes de ir para a viagem. Mas deu tudo certo. Eu consegui comer, consegui conhecer gente, consegui conhecer um lugar novo e foi assim maravilhoso. Passei por perrengue? Passei, porque faz parte da vida, mas não deixei de realizar o meu sonho por conta da deficiência visual. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Essas são as dicas assim do fundo do meu coração e que eu espero que ajude muito você nessa nova fase da sua vida, nessa nova descoberta. Não vai ser fácil, o caminho é longo, o caminho é desafiador e é difícil, mas a gente consegue, tá? Espero que esse vídeo tenha te ajudado muito e um beijo para vocês. Até o próximo vídeo.